Meio-Dia Paraná. Oferecimento: Viscardi faz muito mais por você. Saxtrack, proteção completa para o seu veículo. E Unimed Londrina. Olá, muito bom dia para você. Tá trabalhando, tá descansando e emendando o feriadão? O que importa é que a partir de agora você fica bem informado com o jornalismo da nossa RPC, com mais essa edição do seu Meio-Dia Paraná. Desde as primeiras horas da manhã, nossas equipes estão girando a cidade para que você fique por dentro dos principais assuntos. Na Amábio Palhano, um carregamento de cerveja caiu de um caminhão e ficou espalhado pelo asfalto. Isso ali por volta das 7h30 da manhã. Olha os cacos de vidro por lá que tiveram que ser removidos por operários. Já na BR-369, teve acidente entre ônibus e uma moto. Uma motociclista ficou ferida. O Meio-Dia Paraná vai trazer também números que apontam aumento na violência neste ano. Dados preocupantes que chamam a atenção da população e também das autoridades. Mônica Dal, bom dia para você. Alberto, bom dia a você, boa sexta-feira para todo mundo. Sei que muita gente está descansando hoje, né? Conseguiu emendar o feriado, mas estamos aqui trazendo informação importante no Meio-Dia Paraná. Como o Alberto já adiantou, números de violência. O jornalismo da RPC fez um levantamento, um mapeamento que mostra exatamente o aumento dos crimes aqui na nossa cidade e em alguns bairros também de Londrina. É muito importante que esses dados sejam divulgados para que as pessoas saibam sobre esses números, para que as forças de segurança consigam planejar ações específicas e combater esses crimes. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes, também vamos falar de violência contra a mulher, com entrevistas e essas informações detalhadas. Alberto. Valeu, obrigado, Mônica. O Meio-Dia Paraná vai trazer também, em primeira mão, a conclusão das investigações do homem que invadiu um fórum com uma espada. Ele já vinha sendo processado por agredir policiais militares em outra ocasião. Já com a Vanessa Navarro, alguns dos destaques vêm de reportagens da equipe dela na zona rural de Londrina, que também marca presença aqui no Meio-Dia Paraná. Muito bom dia para você. Bom dia para você também, Alberto, para todos vocês. Bom retorno aí do feriado. Bom descanso também para quem continua curtindo e assistindo o Meio-Dia Paraná aqui com a gente. Nós temos um pulo hoje lá na usina Três Bocas para mostrar alguns problemas que estão sendo enfrentados por lá. Um deles diz respeito a uma antiga ponte que passa por dentro do Parque da Issapiqueda e onde começaram a surgir algumas rachaduras. Isso foi objeto de um pedido de vistoria dentro da própria Secretaria de Agricultura aqui do município. E claro, é algo que acaba preocupando também quem passa por lá, né, quem circula por essa ponte, que é muito usada também para o escoamento da safra. Um outro problema que surgiu lá na usina Três Bocas é algo que deveria ser solução, mas virou um impasse. A prefeitura está reformando o posto de saúde lá do Patrimônio, fazendo melhorias na acessibilidade, mas o DER disse que as escadas e as rampas estão sendo construídas muito perto da rodovia e mandou a prefeitura rever a obra, agora que ela já está quase se encaminhando para o fim. Os moradores, claro, estão na bronca. A gente fez entrevistas com o pessoal que vive por lá e daqui a pouco a gente traz tudo isso aqui no Meio-Dia Paraná. Alberto. Valeu, obrigado. Vanessa também ao vivo na edição desta sexta-feira. E hoje você vai ver ainda como será o mutirão de vacinação contra a gripe em Londrina e aqueles cuidados tão importantes com a saúde nos dias mais frios. Falando em frio, seja bem-vinda, Giovana Machado. Boa sexta-feira para você. Obrigada, Alberto. Um bom dia para você. Uma excelente sexta-feira para você que nos acompanha. O friozinho segue com a gente nas manhãs bem cedinho, mas nesse final de semana as temperaturas se elevam bastante no período da tarde. Temperaturas que beiram aí os 30 graus, tanto em Londrina como na região norte, norte pioneiro também. Já adianto que a previsão para esse fim de semana é de tempo firme, mas na segunda-feira tem virada no tempo importante vindo aí, tanto com chuva como também com mudanças na temperatura. Agora, em Londrina, 22 graus. Aí, o nosso Meio-Dia Paraná que está só começando ao vivo em mais essa edição para todo o norte do Paraná. Hoje é sexta-feira, dia 9 de junho
de 2023. Seja bem-vindo e participe de mais essa edição do Meio Dia Paraná. Vamos junto! Meio Dia Paraná dando largada a essa edição com informações de obras que provocam bloqueios parciais no trânsito em Londrina. Quem passou pela rodovia Mábio Palhano hoje pela manhã enfrentou alguns pontos de lentidão. A Mônica Dal, girando Londrina de ponta a ponta, esteve por lá logo cedo e conta agora para você o que está sendo feito e quais as orientações para os nossos amigos motoristas. É isso, Alberto, um acesso importante, né, para os distritos e para outras regiões aqui do outras cidades da nossa região, perdão. E nós estávamos na Mábio Palhano acompanhando o acidente com as garrafas de cerveja. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes. E aí o Alceu Nascimento percebeu que uma parte ali do trânsito estava com alguns funcionários da CMTU trabalhando. E o que eles explicaram para a gente? Que está ocorrendo ali naquela região, também na rodovia Mábio Palhano, um trabalho de pintura. Eles já fizeram os canteiros ali perto dos condomínios e agora estão nessa parte das muretas, estão renovando a aparência dessas muretas. E ao longo da manhã, eles trabalharam ali, claro que o trânsito fica um pouco mais complicado. Enquanto eles estão fazendo a pintura, eles bloqueiam ali um pedaço da via, né, para que esses trabalhadores possam atuar com segurança. Segundo ainda esses funcionários que estavam por lá, conversaram com a gente, é um trabalho bastante rápido e que deve ser concluído ainda hoje, né? Também aproveitaram esse dia que muitas pessoas estão de folga e o movimento poderia ser menor ali na rodovia para realizar este trabalho de renovação dessas muretas. É um trabalho rápido, então, que não deve bloquear o trânsito por muitas horas. Para quem não conhece, né, um trecho ali da rodovia que liga a região dos condomínios fechados ao centro de eventos e a localidades como o Distrito Espírito Santo e também São Luís. A gente lembra que a Prefeitura está com uma licitação para contratar uma empreiteira para o recap de pouco mais de 3 quilômetros até o Patrimônio Espírito Santo. Esse recap vai custar até 4,5 milhões de reais e deve levar 5 meses para a obra ficar pronta assim que começar. A empreiteira que irá fazer essa obra, na verdade, ainda está sendo escolhida. Então, por enquanto, a gente não tem por parte da Prefeitura exatamente quando essa obra de recap na Mábio Palhano irá começar, Alberto. Mas claro que assim que isso ocorrer, nós vamos trazer aqui no Meio Dia Paraná. Então, quem passar por lá, hoje ainda vai perceber os trabalhadores da CMTU realizando essa parte de pintura das muretas e também dos canteiros. E, Mônica, nesse dia pós-feriado pela cidade aí, né, tem muitos serviços fechados, escolas que nem abriram hoje, o trânsito está bem mais tranquilo, um cenário bem diferente de outras sextas-feiras ou nem tanto assim? Alberto, vou te responder que depende da localização aqui na nossa cidade. Claro que se a gente comparar algumas avenidas importantes, né, que eu e o Alceu passamos hoje, estamos aqui bem perto da Avenida Maringá, o movimento está bem menor. Mas hoje de manhã, nas primeiras horas ali da manhã, quando estávamos na Mábio Palhano, ali também girando a zona sul aqui da cidade, a gente percebeu um movimento intenso, nem parecia que era feriado. Tanto que a gente vai ver daqui a pouco, durante a nossa entrada ao vivo, sobre o acidente com o caminhão de cervejas, que houve até filas ali na Zona Sul. Muitas pessoas saindo dos condomínios, depois seguindo para os distritos e também para os seus compromissos nesta sexta-feira, acabaram sim enfrentando um trânsito bem carregado ali na Zona Sul. A gente está aqui na Avenida Maringá, como eu disse, mas está bem tranquilo por enquanto. Se a gente comparar com dias normais, a gente, né, vai ver uma diferença no quesito movimento, né? Porque esse é um local, claro, que principalmente no horário do almoço está sempre bastante apertado. Você. Valeu, Mônica, que está ali na rua Ibiporã, quase esquina com a Maringá, com essas informações dessa sexta-feira, dia normal, né? Ponto facultativo em órgãos públicos, dia normal de trabalho para muita gente, mas claro, em vários setores, o pessoal acabou emendando o feriado, emendando o descanso. Já já eu volto a falar sobre isso. Ainda no trânsito, olha só, PR-445 tem alguns pontos com lentidão, aqui quase no cruzamento com a Avenida Arthur Thomas, tem obras ali da duplicação da Juvenal Pietraróia e até por isso alguns pontos adicionais de lentidão. E a gente observa a lentidão também naquele trecho nos fundos do Parque Ney Braga. Não há indicativo de acidente,
talvez seja um pouco desse tráfego um pouco mais pesado no horário de almoço. Situação de momento, então, em trechos da PR 445 e Cortão Londrina, já chegando ali em Cambé. Uma casa pegou fogo e 2 pessoas morreram. Isso ocorreu em Ponta Grossa. O incêndio foi ontem por volta das 7 da noite. 3 viaturas dos bombeiros foram necessárias para controlar as chamas, mas o fogo se espalhou rapidamente e destruiu essa casa. Após o incêndio ser controlado, os bombeiros perceberam que 2 pessoas estavam dentro do imóvel e tinham morrido carbonizadas. As vítimas ainda não foram oficialmente identificadas, porque serão necessários exames de DNA. Segundo os vizinhos dessa casa, 2 homens moravam na residência que estava sem energia elétrica. Por isso, os moradores costumavam acender velas. A Polícia Civil e a Criminalística estiveram no local e a causa do incêndio ainda será investigada. Sexta-feira, com vários serviços suspensos, como eu já comentava há pouco, e agora vamos detalhar para você. Em especial, órgãos públicos que emendaram o feriado em diversos setores, dentre eles, setores administrativos da Prefeitura de Londrina, Coab, CMTU, Procon, Detran e Receita Estadual. Postos de saúde dos bairros também estão fechados. São as chamadas UBSs, Unidades Básicas de Saúde. Claro, UPAs, hospitais, aí o funcionamento está normal. UBSs e setores administrativos que eu citei há pouco estão fechados hoje, fim de semana também, e só retomam o atendimento em horário normal na segunda-feira. Já para quem trabalha em bancos ou no comércio de rua, a folga durou pouco tempo. São serviços que reabriram em horário normal nesta sexta-feira. Vanessa Navarro está no centro de Londrina acompanhando a movimentação. No comércio, inclusive, Vanessa, temos aí o Dia dos Namorados se aproximando e não dá para ficar com portas fechadas, né, para perder consumidores. Bem isso, né, Alberto? Hoje é, digamos, o último dia útil antes da data em si, que cai na segunda-feira. Então, as lojas aproveitam, inclusive aquelas pessoas que hoje, porventura, não estão trabalhando, né? Estão de folga, conseguiram emendar o feriado, mas ficaram na cidade e podem ir para a rua, vir aqui para o centro para ir às lojas, fazer compras para o Dia dos Namorados, tem festa junina também, enfim, o comércio realmente vai aproveitando aí essas datas. Movimento nesse momento aqui no centro já se assemelhando mais ao de um dia normal, até porque muita gente também vem resolver pendências em bancos, os bancos ficaram fechados ontem, mas hoje as agências já estão reabertas, funcionando em horário normal. O comércio abre as portas hoje até às 6 horas da tarde e amanhã previsão de também abrir nesse horário. Lembrando que nem todas as lojas são obrigadas a abrir, né? Nunca foram. Então, se você tiver alguma loja específica que quer ir, vale dar uma ligadinha, saber em que horário vai abrir. Até porque esta é a véspera da primeira data comemorativa sob a nova lei que flexibilizou o horário do comércio em Londrina. Então, em tese, as lojas podem abrir a qualquer hora até às 10 horas da noite, né? Entre as 7 da manhã e as 10 horas da noite, sem ter necessidade de se falar em horário especial de comércio, como a gente falava. Vai ser até um pouco difícil ainda, está um pouco difícil a gente se acostumar, mas é a nova regra, né? As lojas podem abrir a qualquer horário, não precisa ter um acordo coletivo dentro desse período que vai até as 10 da noite, então realmente vale você ir para a rua, se souber já onde vai, dá aquela ligada para saber, vai abrir até mais tarde, não vai, porque realmente a gente ainda vai descobrir como é que o comércio vai se comportar daqui para frente. A ACIL, com relação ao Dia dos Namorados, está otimista, porque ela fez uma pesquisa junto com a FACIAP, que mostrou que o londrinense está prevendo aí um gasto médio que está acima da maioria dos paranaenses. É a cidade com o maior gasto médio previsto aí de R$ 242, segundo o pessoal declarou em pesquisa feita então nas ruas aqui em Londrina. Roupas, perfumes, cosméticos e calçados devem ser os produtos mais procurados de acordo com essa pesquisa. A gente também tem uma palavrinha aí de alguns consumidores falando sobre a data, sobre o que estão prevendo por aí. O povo deixa para a última hora mesmo. A gente imagina muito movimento sexta, sábado e segunda-feira, né? Que é o dia, né? A expectativa é muito boa, né? Porque Dia dos Namorados não falta presente. Eu escolhendo é melhor porque daí não tem erro, né? Já sabe que eu vou gostar, então é melhor. O melhor que ela escolha mesmo, aí não é no presente, já paga ali e já fica tudo certo.
Ok, as informações então das vendas do Dia dos Namorados, próximo 12 de junho, segunda-feira. Falando ainda de comércio do centro de Londrina, Vanessa, nesse domingo temos uma alteração no trânsito e várias atividades ali em algumas quadras da Higienópolis. O que está definido? É isso mesmo, Alberto. Como a gente mostrou, no início da semana, foi lançado o evento do Higienópolis Aberta, que ocorre neste domingo. Aberta se refere aos pedestres, porque para os carros, na verdade, a Higienópolis vai estar fechada das 8 da manhã até as 4 da tarde, em todas as quadras ali que estão entre a Rua Sergipe e a Rua Pará. As ruas transversais vão ter trânsito liberado, mas então pela Higienópolis apenas pedestres vão poder passar, também ciclistas, pessoal de patins, de skate, enfim, o transporte alternativo é uma das ideias aí que estão previstas para serem incentivadas nesse dia, que também vai contar com uma programação especial de lazer para as famílias, para as crianças, atividades também com pets, o pessoal pode descer, ir lá para Higienópolis com seus animais de estimação, enfim, a ideia é ter um dia de passeio em que as pessoas realmente possam viver de novo aquele glamour, aquela época em que a Higienópolis foi um point, passear pela avenida sem se preocupar com veículos, pelo menos neste domingo das 8 da manhã às 4 da tarde. Isso tudo foi acertado junto com a CMTU, que inclusive vai estar com agentes por lá para orientar, fazer toda a orientação do trânsito. Então, Alberto, das 8 da manhã até as 4 da tarde, são várias atividades previstas, pessoal fazendo atividades de saúde, aferição de pressão, vai ter apresentações culturais, encerramento previsto com a fanfarra do Bombeiro Mirim, enfim, um dia para o pessoal não só aqui do centro, mas de outras partes da cidade que puderem ir lá também conferir, ter um dia diferente com a família, é o que está previsto. Ok, valeu, recado dado. Vanessa Navarro, que daqui a pouco volta com mais informações nessa edição do nosso Meio Dia Paraná. Agora já 12h03. Mais imagens ao vivo de Londrina, agora com informações para quem não abre mão de tentar a sorte. Estão abertas as apostas da Quina de São João. O prêmio é de R$200 milhões e não se acumula. As apostas podem ser feitas até 24 de junho, dia de São João, e dia que também terá o sorteio da Quina. A aposta de 5 números custa R$ 2,50. Lá no G1 já tem mais informações para você. Susto hoje pela manhã para passageiros de um ônibus que passava pela BR-369 na saída de Londrina para Cambé. A viagem sofreu atraso após a colisão contra essa moto aqui. A equipe da Mônica esteve por lá e vai contar para você agora se alguém se machucou no ônibus e como está a motociclista que acabou se ferindo. Sim, Alberto, felizmente com essa motociclista de 31 anos está tudo bem. Ela foi encaminhada para a Santa Casa com alguns ferimentos, mas ela se machucou somente quando caiu da moto, não quando a moto dela acabou atingindo o ônibus. As informações então que a gente tem do Corpo de Bombeiros. Esse ônibus seguia pela Avenida Tiradentes com vários passageiros em direção à cidade de Itaguajé, que fica no noroeste aqui do nosso estado. Essa motociclista então teria se desequilibrado ali no momento e aí atingiu a lateral do ônibus. No início da manhã, quando o acidente ocorreu, o trânsito ficou complicado, bem perto ali do futuro viaduto da PUC. Mas logo a Polícia Rodoviária Federal chegou e aí essas equipes organizaram o tráfego. Os passageiros saíram para fora do ônibus até que a situação se resolvesse. E a gente tentou contato ali com a Aviação Garcia para saber quantas horas houve de atraso para que eles chegassem até o seu destino. Por enquanto a gente não teve um retorno, mas o que a gente sabe é que o motorista ficou ali no local o tempo todo, prestando assistência a essa motociclista e também dando informações para a PRF. A gente vai acompanhar agora uma entrevista com o sargento do Corpo de Bombeiros que atendeu esse acidente. Ele trouxe mais alguns detalhes e falou dos ferimentos dessa motociclista. Vamos acompanhar. Inspira alguns cuidados, porque ela acabou batendo a cabeça aí na queda. Apesar de estar caminhando na nossa chegada, a gente acabou imobilizando ela para ter uns cuidados para um hospital melhor, devido a ela estar uma perda de memória e um pouco de dor no quadril também. Então, o motorista praticamente nem viu, ele parou para prestar o socorro, está aqui inclusive aí, acabou acompanhando ela, mas ela, aqui tudo indica, ela estava andando no corredor, trafegando,
por fazer uma ultrapassagem e acabou encostando o guidão no ônibus e perdendo equilíbrio. Acidente de hoje cedo ali na BR-369, perto daquele cruzamento que será o futuro viaduto da PUC, obra que foi anunciada ali em março, mas até agora não começou. E Mônica, ainda no trânsito, parte de uma carga de cerveja caiu de um caminhão hoje cedo em Londrina, foi na rodovia Mábio Palhano, perto dos condomínios horizontais. Como isso ocorreu e como ficou o trânsito por lá? Alberto, esse acidente sim trouxe uma grande confusão ali para o trânsito da Zona Sul. Foi num horário de pico, por volta das 7h30 da manhã, então muitas pessoas estavam saindo dos condomínios, ali de suas casas, e enfrentaram na rotatória ali da Mábio Palhano um congestionamento grande de manhã, até mesmo os funcionários da CMTU foram chamados para fazer a limpeza no local e alguns deles até tentaram ali organizar um pouco o trânsito para que um outro acidente não ocorresse. Agora sim a gente fala do que aconteceu com esse caminhão que estava bastante carregado. Ele perdeu durante esse acidente cerca de 200 garrafas de cerveja. Uma das portas do caminhão teria ficado aberta e quando o motorista fazia a curva ali da rotatória, 37 caixas com as garrafas caíram. Essa carga seria entregue em comércios de distritos e também e o acidente, foi ali perto da PR-445. Os cacos de vidro, claro, se espalharam pela via, como a gente está vendo nas imagens. E quando um motociclista estava passando ali pelo local, ele acabou tendo um prejuízo, porque a moto dele passou pelos cacos de vidro e aí ele teve um dos pneus, né, que foi cortado. Ele ficou ali no local para tentar resolver a situação e fazer com que os responsáveis pagassem pelo prejuízo dele. A gente vai acompanhar então a entrevista desse motociclista que estava passando pelo local e daqui a pouco a gente fala um pouco mais da situação no momento ali do local do acidente. Eu vi que o caminhão veio lá de cima que estava aberto e imaginei que ia tombar, né? Eu peguei e parei antes. Se eu tivesse adiantado, tinha tombado em cima de mim essa carga. Se eu tivesse chegado no lugar de parar ali, né? No pare. Mas eu parei antes, aí tombou e andou pegando uns cacos de vidro de mim ainda. Eu parei, fiquei parado, a hora que o caminhão parou, eu peguei e passei. Quando cheguei aqui, eu vi que o pneu estava murcho, começou a pegar um caco de vidro no paralama. Aí eu parei, o caco de vidro estava no pneu da bala de entrada, assim. Bom, agora só para fechar essa questão do trânsito ali, principalmente na Mábio Palhano, em duas pistas pelo menos, quem tentava seguir para os distritos e também para os condomínios, esses motoristas tiveram dificuldade para passar, tiveram que ter um pouco de paciência, até algumas filas se formaram, mas depois a situação foi resolvida. A limpeza ali foi muito complicada, eles tiveram que usar vários equipamentos para poder colocar pelo menos esses cacos de vidros mais perto do canteiro, para que as pessoas não se machucassem. Depois, as caixas que sobraram, né, porque não foram todas as caixas ali que foram condenadas. Um outro caminhão chegou para levar aqueles produtos que eles conseguiram salvar depois deste acidente. Agora, né, Alberto, está tranquilo por ali, os motoristas podem passar sem problemas, mas ainda há alguns cacos de vidro, restos de garrafas espalhados pelo canteiro. É com você. Valeu, Mônica. E o cuidado é necessário, né? Se o pneu da moto ali acabou sendo cortado, quem passa de bicicleta por lá, perigo ainda maior. Esse trecho da Mábio Palhano é rota para muitos ciclistas que fazem pedal aí no fim de tarde, final de semana também. E certamente muitos cacos de vidro vão continuar por lá. Fica esse recado, essa atenção para motociclistas, ciclistas e os próprios pedestres que circulam por ali. Afinal, muita gente indo trabalhar na região dos condomínios. Ainda no trânsito, uma pessoa morreu em um acidente envolvendo 4 veículos. Foi na BR-369, ali na região de Cascavel. O acidente na BR-369 foi no fim da tarde de ontem, por volta das 6 horas. A Polícia Rodoviária Federal contou que o acidente aconteceu durante uma tentativa de ultrapassagem, numa curva. O veículo que iniciou a manobra bateu de frente contra o carro. Em seguida, com a força da batida, foi arremessado para a faixa de origem, quando bateu em um caminhão e novamente foi empurrado para a faixa contrária, quando bateu com um 4º veículo. Equipes do SAMU levaram as vítimas para atendimento médico em Corbélia e Cascavel. A rodovia precisou ser interditada por 1 hora.
Uma mulher de 47 anos acabou morrendo depois de ter recebido os primeiros socorros. Ela foi atendida por 1 hora, estava consciente, mas depois de ser retirada do veículo e levada para a ambulância, a situação de saúde se complicou. Outras 6 pessoas ficaram feridas. Agora, 12h11, você vai ver ainda nessa edição do seu Meio Dia Paraná a conclusão das investigações contra o homem que invadiu um fórum usando uma espada. Ele já tinha sido preso outra vez por agredir policiais militares. As rachaduras numa ponte, rachaduras que estão levando preocupação a moradores da usina Três Bocas. Já no próximo bloco, o aumento dos casos de violência contra as pessoas aqui no Paraná. Só em Londrina foram mais de 3.700 ocorrências de janeiro a abril. As informações de mais um mutirão de vacinação contra a gripe e os riscos de mais doenças respiratórias com a queda nas temperaturas. Em instantes tem também as informações do tempo para o fim de semana. Em Londrina, agora a temperatura é de 23 graus. Fique conosco, em apenas 1 minuto, o Meio Dia Paraná estará de volta. Um levantamento do jornalismo da RPC mostra que o número de crimes no estado aumentou 9% nos primeiros 4 meses desse ano. A comparação é com o primeiro quadrimestre do ano passado, de 2022. Mônica Dal, no que retratam esses números que, de antemão, claro, já geram preocupação. Com certeza, Alberto. Estou aqui com esses dados, vou repassar para quem está conosco. A gente reforça primeiro que esse é um mapeamento que indica o aumento numa série de crimes e a necessidade de reforço no sistema de segurança pública. A gente observa operações e patrulhamentos, mas os números apontam que é preciso sim intensificar esse trabalho. Os números são de estatísticas da Polícia Civil. Começando pelos crimes contra a pessoa, que incluem assassinatos e agressões. Foram mais de 85 mil de janeiro a abril de 2023. Nos primeiros 4 meses do ano passado, foram 78 mil ocorrências. Temos também os dados por cidades. Curitiba, a maior cidade do estado, concentrou mais de 12 mil desses crimes contra pessoas no primeiro quadrimestre. Londrina vem logo em seguida. Aqui foram 3.738 ocorrências. A Polícia Civil disse que tem feito operações para combater a criminalidade, principalmente com o tráfico de drogas, que tem relação com muitos desses crimes. A gente vai acompanhar agora o que diz a Polícia Civil a respeito desse levantamento. No caso de mortes violentas, a Polícia Civil sempre atuando não só na repressão, mas também na prevenção desses crimes. Então, fazendo diversas prisões, atuando de forma bastante enfática contra esses homicídios, essas pessoas que cometem esses crimes, e também estando presente nos bairros onde se verifica o maior índice de violência, com a Polícia Civil lá diariamente, fazendo abordagens, fazendo operações junto com a população para angariar informações e auxiliar a população no que ela precisa. Tudo isso vem ajudando a Polícia Civil a ter bons índices de solução de crimes. Temos também dados importantes que retratam a violência contra a mulher aqui no nosso estado, infelizmente ainda muito presente. Subiu para 75 mil o total de casos nos 4 primeiros meses de 2023, contra 69 mil de janeiro a abril de 2022. São agressões, ameaças, os registros oficiais, até porque os números reais são bem maiores, porque muitas mulheres, infelizmente, não fazem o boletim de ocorrência, que é indispensável para as investigações e também para ajudar a polícia a chegar nos criminosos, até mesmo em regiões que esses crimes podem acontecer de forma mais frequente. Na outra tela, você vê também que neste ano, de janeiro a abril, tivemos 11 homicídios dolosos no trânsito, contra 4 no ano passado. Não são meros acidentes, são assassinatos ao volante. Já o total de roubos com mortes das vítimas aumentou de 15 para 28. A gente reforça que esses dados são estaduais. Temos uma entrevista agora com um especialista em segurança pública que trouxe uma análise desses dados. Devido à luta que as mulheres levam e levaram adiante há muito tempo, isso esteja evidenciando um maior combate em relação
as violências que homens cometem contra as mulheres. Há maiores denúncias, né? Há maiores investigações. A gente pode pensar que no passado muitos desses casos eram acobertados ou eram passados para debaixo do pano ou eram relevados como casos desimportantes para a segurança. Esses são dados referenciais que devem servir como base para que as autoridades criem ações específicas, como operações policiais, mas também que consigam coibir esses crimes. E esse, claro, é o papel do jornalismo, trazer à tona esses números que chamam muito atenção e a gente percebe nesse mapeamento, né, Alberto, sempre um aumento de um ano para outro. Então é muito importante que não só os órgãos de segurança pública, mas toda a sociedade se una para combater crimes, principalmente o crime de violência contra a mulher, que muitas vezes é uma questão cultural, né? Alguns homens que não entendem aí o papel da mulher acabam cometendo esse tipo de crime. Claro que daqui a pouco todos esses dados vão estar na nossa página no Globoplay para que as pessoas também possam acessar novamente e entender a importância de números para que os crimes sejam combatidos. É com você. Valeu, obrigado, Mônica. Nosso projeto Amarelas também está sempre reforçando esses serviços, essas orientações, até porque é papel de todo mundo esse combate à violência contra a mulher. E esses números aí não podem ser observados de forma fria, ao contrário, são retratos desse momento que inspiram cuidados e ações por parte das autoridades. Os postos de saúde dos bairros de Londrina estão fechados hoje, emendaram o feriado, até por isso não temos vacinação nesta sexta-feira. Mas no sábado teremos um plantão no centro de Londrina. A campanha de vacinação contra a gripe começou em abril, mas nunca atingiu a meta. Procura sempre abaixo do esperado. Por isso, o mutirão programado para este sábado será uma tentativa de aproveitar a movimentação de quem vai ao comércio no centro. Uma barraca com orientações será montada no calçadão, perto do Banco do Brasil. E a equipe vai direcionar a população a receber a dose no prédio do antigo Shopping Londres, com entrada pela Rua Pernambuco 269. Fica entre a Sergipe e o Calçadão. O atendimento será das 8 da manhã às 6 da tarde, sem agendamento. Vacinação por ordem de chegada de até 5.000 pessoas. Está liberado para toda pessoa com mais de 6 meses. Então, nós temos aí já até o momento 128.000 pessoas vacinadas, mas ainda há um número grande de londrinenses que precisam ser imunizados. Nós temos aproximadamente 50.000 vacinas nas nossas geladeiras, nos nossos estoques. A vacinação em dia é decisiva neste período de proximidade do inverno, que aumenta o risco de doenças respiratórias. Rinite alérgica, gripe, principalmente a gripe, que a gripe quando vem ataca tudo. E eu, como tenho rinite alérgica, é a primeira que me ataca. Essa queda de imunidade muitas vezes se reflete em infecções respiratórias de repetição. E muitas vezes acontece isso também por conta do clima. Tá? O clima está mais seco, mais frio, isso fragiliza a mucosa respiratória, né, o epitélio respiratório, e a pessoa fica mais suscetível a adquirir essas infecções ou mesmo a ficar mais sintomático mesmo, com espirros, obstrução nasal, coriza. O infectologista Luiz Jorge Moreira Neto explica ainda que tomar bastante água ajuda na prevenção desses problemas. Hidratação é importante para manter toda essa mucosa respiratória bastante umedecida e reduzir a chance de ficar doente. Segundo ele, é preciso também melhorar a alimentação, consumindo mais frutas, legumes e verduras. Quanto mais coloração tiver o prato, melhor para a saúde, melhor para a imunidade. Porque quanto mais coloração, maior a chance de você se deparar com alimentos que têm vitaminas diferentes. Falamos aí da preocupação do frio, que nas próximas semanas vai aumentar, vai chegar efetivamente, mas por enquanto a situação é diferente. Mas antes de falar do frio de hoje, do fim de semana, Gi, quero falar do El Ninho. Tá de volta? Tá retornando por aí? É isso mesmo, viu, Alberto? O El Ninho chegou, já está entre nós. Essa informação foi confirmada pelo Departamento de Meteorologia dos Estados Unidos ontem. A última vez que ele esteve por aqui foi entre os anos de 2015 e 2016. Esse último, um dos anos mais quentes, segundo a ONU.
E só de falar essa frase já nos dá os indícios do que vem por aí. O El Niño ocorre quando as águas do Pacífico, nós temos a explicação aqui, ficam mais aquecidas, pelo menos mais meio grau acima da média. Isso altera a circulação dos ventos em toda a atmosfera. Onde está mais quente, o ar sobe com a evaporação e vai descer nas regiões norte e nordeste do Brasil. O que acontece a partir daí? É que chove menos nessas regiões. Olha só, nessa área que a gente pode ver em laranja, fica mais seco. No oposto, lá no Rio Grande do Sul, onde a gente vê essa área destacada em verde, por conta do excesso das frentes frias, chove em excesso também. Mas essas frentes frias não avançam. E aí essa área destacada aqui em vermelho, que pega parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Sudeste e até parte da Bahia, também do estado de Goiás, aí sim fica mais quente. E é por isso que por aqui nós não teremos um inverno muito rigoroso. E, por consequência, uma primavera e um verão com temperaturas bem elevadas. Essas condições alteram também a economia, até porque o Paraná tem um dos seus pilares econômicos no agronegócio. Mas, por enquanto, a gente não consegue afirmar com certeza quais as consequências econômicas. É claro que a gente segue de olho e te atualiza sempre aqui no Meio Dia Paraná, viu, Alberto? Hoje a gente fala em mais calor aqui na região. Calor e menos chuva, períodos de seca novamente? Também, Alberto, porque a frente fria traz como consequência, principalmente entre as estações aí da primavera e do verão, a chuva que avança. Com essas condições do El Niño, a frente fria fica apenas no sul, lá do Rio Grande do Sul. Por lá chuva em excesso e por aqui mais seca e principalmente a característica mais importante são essas temperaturas elevadas. Lá no mês de setembro fica aquela seca aqui em Londrina, que geralmente a gente já estava acostumado com isso, temperaturas bem elevadas lá no período da tarde. O impacto é muito grande, né? A gente sabe o quanto que estiagens prolongadas aí afetam a economia, que a própria Gi já falou, mas também a saúde de toda a população. Torcer para que o impacto não seja tão agressivo como foi em anos anteriores. El Niño chegando por aí, mas sexta-feira, o que esperar da tarde de hoje? Chuva? Nem pensar. Para hoje descartada, viu, Alberto? Eu começo a previsão de hoje com uma bela imagem lá de Ribeirão Claro, que hoje teve registro também de nevoeiro baixo. Essas imagens estão aceleradas. O nevoeiro é por conta das temperaturas mais geladas bem cedinho. Esse registro foi feito pela nossa engenharia. Agora, olha só, essas nuvens já se dissiparam e esse é o panorama para o nosso estado hoje. Tempo firme e ensolarado em todas as regiões do Paraná. Com o sol brilhando forte, as temperaturas se elevam bastante também aqui no período da tarde. Eu destaco principalmente Florestópolis, com máxima de 28 graus hoje. Em Londrina e Arapongas e também em Açaí, a previsão de máxima é de 27 graus. Em Congonhas, 26 e 25 graus é a máxima prevista para Ortigueira. Nós temos imagens ao vivo de Apucarana. Hoje a mínima registrada por lá na cidade foi de 15 graus e a máxima pode chegar até aos 26. Em Santo Antônio da Platina, onde também temos imagens, a mínima hoje foi de 12 graus, medição do CIMEPAR, e pode chegar até os 26 graus também. E agora ao vivo te mostro imagens de Ribeirão Claro. Olha só a diferença, né, das imagens do amanhecer para agora, meio-dia e 26. Agora por lá faz 22 graus e pode chegar até os 25. Calor, né, Alberto? No norte do estado e também no norte pioneiro, mas claro que é uma temperatura bem agradável. Ainda hoje eu volto para contar o panorama do tempo nos próximos dias, que tem virada vindo aí. Pois é, a virada estava anunciada para domingo, ontem disseram que já não seria domingo, mas daqui a pouco a Gi explicar para a gente aí quando efetivamente será essa virada no tempo. E Gi, antes de você dar uma escapada ali para apurar mais informações, vamos falar do episódio de hoje do Pod Paraná e desta vez com uma produção londrinense. Isso mesmo, produção do nosso Rafael Machado aqui do G1 Norte Noroeste. Nós temos imagens que mostram um pouco da história do Estádio do Café, inaugurado em agosto de 1976. O Rafael garimpou os arquivos das obras do trabalho para deixar tudo pronto neste espaço tão querido pelos londrinenses. Cerca de 50 mil pessoas acompanharam a partida inaugural entre o Londrina e o Flamengo. O jogo terminou empatado em 1-1.
A produção é do Rafael Machado, aqui do G1 Londrina, que entrevistou um time de peso, viu? Tatinha, radialista que esteve no primeiro jogo do estádio e acompanhou por décadas o dia a dia do Leque. Também Ariel Palacios, jornalista argentino formado na UEL, torcedor do Londrina, hoje comentarista da Globo News. E também o nosso Rodrigo Saviani, do GE. Globo, sempre marcando presença aqui no Meio Dia Paraná e também no Globo Esporte. Além dele, tem o eterno ídolo Carlos Alberto Garcia. Do Garcia, nós temos um trechinho para você conferir, olha só. Não era só em Londrina. Sabe, na região inteira era uma euforia muito grande perante aos torcedores. A ansiedade, né? Mesmo alguns jogos que nós fazíamos no VGD, a gente percebia que a expectativa era grande de inaugurar o Estádio Café. A torcida estava muito assim animada, muito eufórica, né, para receber principalmente os clubes grandes. Então, esse campeonato foi muito importante por causa disso, né? Os clubes grandes começaram a vir para cá. Toda essa produção, as outras entrevistas estão no Pod Paraná, que você pode acessar no G1 ou mesmo no nosso aplicativo, você na RPC. O Pod Paraná, você pode estar circulando pela cidade, ouvindo ali no celular, ou mesmo junto ao rádio do seu carro ali, fazer a conexão, né, para estar ouvindo aí essas entrevistas, esse resgate histórico do nosso Estádio do Café. Tem mais Meio Dia Paraná, Gi, depois do intervalo. Tem sim, olha só, uma investigação descobre que o homem invadiu o fórum. Aquele homem que invadiu o fórum, né, com uma espada, queria intimidar testemunhas de outros processos criminais contra ele. Tem também no próximo bloco broncas na usina Três Bocas, com rachaduras numa ponte perto do Parque da Issaco e Queda. E os impasses nas obras de reforma do posto de saúde e um furto registrado por lá nas últimas horas. Pois é, prejuízo hoje de madrugada com esse furto lá nas obras do posto de saúde da usina Três Bocas. Aí, mais imagens ao vivo dessa sexta-feira com tempo firme, céu azul, agora 12h29. Fique conosco, já, o Meio Dia Paraná está de volta. De volta com o Meio Dia Paraná, agora 12h32. O homem que invadiu um fórum usando uma espada estaria tentando intimidar testemunhas numa ação que ele responde por descumprimento de regras ao longo da pandemia de Covid-19. A conclusão é do Ministério Público, que ofereceu denúncia e pediu que ele seja processado por vários crimes. O Meio Dia Paraná teve acesso em primeira mão à conclusão das investigações. As imagens mostram a confusão na tarde de 23 de maio. Um homem foi contido por policiais após entrar no fórum de Andirá com uma espada. O caso ocorreu enquanto uma audiência era realizada. Policiais penais que estavam no plenário foram surpreendidos pelo rapaz armado. Foi quando eu saquei a minha arma, mas eu não realizei nenhum disparo ali. Apenas apontei a arma para ele e ordenei a ele que retornasse. Ele ficava repetindo que ele tinha uma audiência e queria participar da audiência. Passamos a repetir essa ordem várias vezes, dizendo a ele que a audiência era do portão da rua para fora, e assim nós conseguimos fazer ele se afastar. Ele foi até um veículo, mas ele não fugiu. Então foi realizado disparos nos pneus do carro, com o intuito de não deixar ele sair, e saiu do carro dizendo: eu vou atirar em você, eu vou atirar em você, e veio andando em minha direção. Continuou vindo em minha direção e me golpeou com a espada. E não houve outra alternativa senão disparar contra ele. Ao todo, foram feitos 5 disparos que atingiram as pernas do suspeito, que teve que ser hospitalizado. E, ao receber alta, foi para a cadeia. Num segundo momento, os policiais militares receberam informações de que esse suspeito ele teria mais alguns objetos em casa. Então, eles realizaram essas diligências, ele junto à família do suspeito, eles autorizaram a entrada na casa e lá foram encontrados mais alguns artefatos explosivos, né, uma arma de fogo, e inclusive foi acionado um esquadrão antibombas da Polícia Militar, se eu não me engano, o BOP, que veio de Curitiba, para fazer a desativação, né, e os procedimentos adequados lá para ninguém correr esse risco no momento da diligência. O inquérito foi aberto para apurar a confusão e as razões do tumulto. O agressor é Airan Calisto, de 35 anos, vendedor de relógios. A investigação descobriu que a invasão no fórum foi planejada para intimidar testemunhas.
Na mesma tarde do ataque, ocorria uma audiência em que Ayran era o réu. Ele responde por desacato e desobediência. Em 2021, durante um período restritivo da pandemia de Covid-19, Ayran estava em um bar na cidade de Barra do Jacaré, que fica perto de Andirá. Policiais e fiscais orientaram o dono do estabelecimento a suspender os atendimentos, mas um dos clientes foi contra. Era Ayran Calisto que tomava cerveja. Foi orientado a evitar aglomeração e usar máscara. Ele disse a um soldado que o dinheiro era dele e ele tomava o que queria. Chegou a dar um soco na cabeça de um militar. Houve luta corporal e foi necessário fazer um disparo nas pernas de Ayran, que acabou preso. Mas depois foi autorizado a responder a este primeiro processo em liberdade. Para o Ministério Público, a invasão no Fórum de Andirá foi uma tentativa de intimidar vítimas e testemunhas que seriam ouvidas no processo criminal contra ele. A promotoria ofereceu denúncia e pediu que ele responda a uma nova ação criminal por coação de testemunhas, resistência e lesão corporal grave contra os policiais que fizeram a prisão dele e posse irregular de armas de fogo. Na casa do agressor foram encontradas munições e armas que, para o Ministério Público, indicam que ele já planejava ações violentas. Em depoimento à polícia, nas 2 vezes que foi preso, em 2021 e agora, Ayran ficou em silêncio e não deu explicações. Desde a invasão do fórum, ele permanece na cadeia. Se for condenado pelos crimes denunciados agora, pode pegar mais de 10 anos de prisão. O Ayran Calisto ainda não tem um advogado cadastrado no processo judicial e até por isso nós não temos um posicionamento por parte da defesa dele. Falar agora de um dos destaques do G1 nesta sexta-feira. Olha aqui, quem assume a vaga de Deltan Dallagnol, que teve cassado o registro de candidatura? O Luiz Carlos Rauli, que tem base eleitoral aqui no norte do Paraná, ou o Paim, que tem base eleitoral ali na região de Paranaguá. Ontem, o Dias Toffoli, nós trouxemos a informação de que o ministro Dias Toffoli tinha entendido que a vaga deveria ficar com o Podemos, partido do próprio Deltan, e que tem como suplente o Luiz Carlos Rauli. Ele que já foi deputado federal várias vezes, foi candidato a prefeito de Londrina e também é economista. Ele tem 72 anos, nasceu em Cambé e mora em Londrina atualmente. Só que há questionamentos em relação a quem deve ou não ficar com a vaga. E a decisão do ministro Dias Toffoli hoje está sendo discutida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros estão se reunindo de forma virtual para decidir se a vaga ficará ou não com Rauli. O prazo para essa definição vai até às 11h59 da noite de hoje. Portanto, ao longo de toda a tarde e à noite, essa indefinição vai continuar. E claro, no G1 e também aqui na nossa programação, você vai conferir o resultado desse impasse. Se Paim ou Luiz Carlos Rauli efetivamente é que vai ficar com essa vaga de deputado federal. 12h37. Rachaduras que surgiram numa ponte da usina Três Bocas colocaram moradores em alerta. É uma ponte muito usada por quem tem chácaras de lazer naquela região, mas também por pessoas que vivem e trabalham perto do Parque da Saco e Queda. A equipe da Vanessa Navarro foi até lá hoje pela manhã para conferir qual a situação e as providências que estão sendo tomadas. Alberto, primeiro vamos contextualizar um pouquinho mais, né? Falar um pouco dessa ponte que é bastante antiga, é estreita e tem um movimento grande, inclusive pensando que é uma estrada rural, mas tem um movimento até bastante intenso, principalmente nas épocas de safra. Como o Alberto comentou, também é passagem de moradores com veículos leves, pesados, motos e carros que circulam ali pelas chácaras de lazer e também caminhões, então, levando cargas rurais. Ela passa por dentro do Parque da Saco e Queda e sobre o Ribeirão Três Bocas, que tem bastante volume e também força. Até por isso foi instalada ali a antiga usina Três Bocas, que inclusive deu nome, né, ao patrimônio. Então, em meio a isso, uma diretoria da Secretaria de Agricultura fez um pedido para outros órgãos responsáveis de dentro da prefeitura para que técnicos façam uma vistoria na ponte. Por que isso? Porque diz que foi alertada por moradores sobre o aparecimento de rachaduras que vem aumentando com o passar do tempo.
Esse documento também menciona que essa situação vai se agravando, deve se agravar logo mais quando chegar aí a época da safra, porque serão muitos veículos passando por ali, então pode tanto intensificar as rachaduras quanto trazer transtorno se porventura houver algum bloqueio naquele local. O Rubens de Paula fez imagens ali da ponte, né? A gente vê algumas rachaduras, mas não dá para dizer até que ponto elas são perigosas. Por isso mesmo esse pedido então para que técnicos, pessoas qualificadas façam a avaliação e, claro, os moradores cobram também a manutenção daquela ponte. A gente também registrou que o guarda-corpos dela, onde muita gente, inclusive, né, pode se apoiar para dar uma olhada ali na paisagem, que ainda é até bastante bonita, né, apesar do fechamento do Parque da Issaco Ikeda, ela está bastante mole já, né, já um pouco frouxa, solta, então é um outro problema realmente para ser analisado. A gente conversou com um morador, que inclusive é da Associação dos Moradores lá da usina Três Bocas, e também com um motorista que passava pelo local, e falaram um pouco sobre a preocupação deles também com esse problema. Veja aí. E essa ponte foi reparada há um tempo atrás e já está cheia de rachaduras também, né? Então, assim, a gente pede, o pessoal disse que ia vir para ver o que poderia ser feito ali, a gente está aguardando, né? O trânsito normal de caminhão é pequeno, mas na época de safra aumenta muito. E a gente fica com medo de ter o risco de repente, abaixar um lado da ponte, não conseguir tirar a safra, mesmo que não cause algum acidente, tem o risco de não conseguir escoar. Olha, a gente fez contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura sobre esse problema. O assessor disse que está tentando fazer contato com a secretária interina de Agricultura, mas ainda não conseguiu essa resposta, então, sobre a vistoria, se ela vai ser feita, já foi feita e também se tem alguma providência prevista ali. Alberto, lembrando que o da Issaco Ikeda já é objeto de muitas reclamações por parte dos moradores, porque após as chuvas, né, fortes chuvas de anos atrás, que derrubaram pontes, prejudicaram bastante aquele espaço, ele nunca mais foi reaberto, passou a ser alvo também de ladrões, vândalos, enfim, pessoal reclamando bastante do abandono ali na região da usina Três Bocas. Tivemos promessa ali de revitalização, de recuperação, mas até agora nenhum projeto saiu do papel. A Vanessa aproveitou essa ida até o patrimônio Três Bocas, a usina Três Bocas, para conferir também como estão as obras do posto de saúde que foi danificado por um temporal de tempos atrás. O Rafael Machado, do G1, já tinha apurado que há irregularidades numa escada e numa nova rampa de acesso a esse posto de saúde. Vanessa Navarro, como estão as obras por lá e como está a situação em relação a esse impasse? Pois é, Alberto, essas são obras de melhoria da acessibilidade que começaram em janeiro e deveriam então trazer um pouco mais de conforto, segurança, alívio ali para os moradores, mas acabaram se tornando um novo impasse, justamente porque, embora já estejam bastante adiantadas, o Departamento de Estradas e Rodagem, há alguns dias, mandou uma notificação para a Prefeitura pedindo que as estruturas, a rampa e também as escadarias sejam retiradas, colocadas em outro lugar. Isso porque elas estão muito próximas à rodovia, a PR-218, também conhecida como João Alves da Rocha Loures, que atravessa ali a usina Três Bocas, também outras localidades rurais e tem um tráfego intenso. A gente esteve lá, né, como o Alberto comentou, hoje pela manhã, vocês estão vendo aí as imagens e visualmente você já constata essa proximidade, né, que segundo os técnicos é ali de uns 5 metros e constata também o perigo para quem precisar ter acesso ali, fica muito perto dos carros nessa rodovia que é de tráfego intenso e que não tem acostamento em quase nenhum trecho dela. Então, realmente uma situação que você já constata olhando que não é muito segura. O problema, como eu falei, é que essa obra já está quase pronta, a parte de concreto já quase terminada, faltam ali alguns ajustes, também o plantio de grama no muro, né, no barranco que fica ao lado das escadarias, também a colocação de corrimãos, de guarda-corpos. E é uma obra que custou quase R$300 mil e agora vem então esse pedido para retirada das estruturas.
Até por conta disso, os moradores com quem a gente conversou estão revoltados, eles temem o desperdício de dinheiro público e também ficar ainda mais tempo sem o posto de saúde, que provisoriamente foi transferido para um barracão ao lado de uma igreja, não muito longe dali, mas com certeza não uma estrutura ideal para os usuários. A gente conversou então com moradores também sobre isso. Confira alguns trechos. É um benefício para a sociedade, né, para a nossa comunidade, e eles vêm com esse negócio de embargo. Cadê o engenheiro que fez isso aí? Será que ele não sabia das metragens? Isso é padrão do DR, né? Por que eles não fizeram uma coisa bem feitinha, bonitinha, não aproveitaram a estrutura da própria escola, que infelizmente tiraram daqui? Aqui é uma rodovia, né, não é uma rua normal, então assim, o fluxo é muito grande, né? Safra, caminhão, carreta, então o fluxo é contínuo, né? Bom, há alguns dias o nosso Rafael Machado, né, do G1, tinha conversado com a prefeitura, que disse que falou previamente, né, com o DER que eles não tinham nenhuma objeção ao projeto. Já o DER alegou que o projeto em si, depois de pronto, não foi apresentado ao órgão como deveria. Bom, hoje a gente conversou de novo, né, com a prefeitura, com a assessoria de imprensa da prefeitura, pedimos um novo posicionamento e eles nos informaram o seguinte, que a Secretaria de Obras fez esta semana uma reunião com o DR e apresentou as ações de segurança que serão providenciadas na obra de acessibilidade na UBS do Três Bocas. Então, não há previsão de retirada daquelas estruturas e as obras seguem normalmente, justamente porque, palavras da prefeitura, já foram feitas as tratativas para a segurança dos usuários. Sobre isso, então, a gente vai seguir acompanhando para ver o desfecho disso, como é que vai ficar aquele projeto e que mudanças são essas que ainda não foram detalhadas para a gente pelo município. Ainda falando em segurança, mas de um outro tipo, a obra ali do posto de saúde, como ele está desativado, e claro, o pessoal não trabalha, né, ali o tempo todo, ele tem ficado abandonado em boa parte do tempo e isso já faz com que o posto seja alvo de furtos e também de vandalismo. Esta noite, segundo um dos trabalhadores ali da obra nos informou, foi furtado um compressor que era usado para atendimento odontológico. Ele tinha uma mangueira, né, que o ligava à parte interna do posto. Esse compressor, esse equipamento, ficava dentro de uma pequena estrutura ali de concreto com um portão com cadeado. Esse portãozinho foi arrombado, o cadeado foi quebrado e o pessoal levou o compressor. O pessoal nos disse que já levaram outras coisas recentemente. No começo da semana, um televisor que ainda estava, né, pertencia a funcionários, ao posto, ainda estava lá dentro. Enfim, é um lugar que carece de segurança. A porta do banheiro também foi arrombada. E aí até os próprios moradores, vizinhos ali se preocupam, né, porque os ladrões de olho no posto podem acabar também entrando em outros imóveis próximos. Inclusive a escola Machado de Assis, que fica bem ao lado do posto e que também está desativada, foi fechada, alunos já foram transferidos, toda uma questão que a gente acompanhou também aqui no Meio Dia Paraná, ela está abandonada e também já sofreu vários arrombamentos e furtos. A gente tentou ver com a prefeitura qual é a providência que será tomada com relação à segurança, mas sobre isso, Alberto, a gente ainda não obteve retorno. Valeu, obrigado, Vanessa. Aí um apanhado de informações do Três Bocas, Londrina, em todas as suas partes aí, também a região sempre presente no nosso Meio Dia Paraná. Vanessa, que já volta a conversar, está ali na Concha Acústica agora, vai ter evento por lá hoje e amanhã e já a gente conta tudo para você. Participações agora dos telespectadores e um dos recados tratando justamente ali da questão do Três Bocas. O Alexandre, sobre o posto de saúde da usina Três Bocas, falta de planejamento gerando desperdício de dinheiro público. Visualmente a gente observa ali que a escada é um local um tanto perigoso, né? Vê agora o ajuste que será feito para que o espaço seja usado sem colocar em risco, né, a própria população que vai ao posto de saúde e o tráfego ali naquela rodovia em frente ao posto de saúde do Três Bocas. Participação também do Elvis Guilherme, lembrando que em 2016 tivemos o Super El Ninho e Londrina teve uma das épocas mais chuvosas de sua história, chuvosa e com temporais que deixaram muitos estragos. Alguns reparos não foram consertados até hoje. O próprio Parque da Isaac Ikeda tem estragos daquela época, Elvis, e que até agora não foram reparados. Torcer para que dessa vez o fenômeno não traga aí tanta preocupação. Tenho mais recados cadastrados aqui do Mauro Sérgio. Boa tarde. Será que começam a fazer o viaduto da PUC este ano ainda? Falaram que iam entregar em um ano, será?
A obra foi assinada, a ordem de serviço foi no final de março e até agora, Mauro, nada dessa obra começar, ainda faltam algumas licenças, autorizações e passados aí mais de 2 meses, o serviço ainda não começou. Participação também de Eric Galdino, dia 16/6, abre e fecha, poderia me informar? Eric, sexta-feira da semana que vem, dia do padroeiro de Londrina, no Sagrado Coração de Jesus, o esquema será o mesmo do feriado de Corpus Christi. O comércio de rua não irá abrir, já os shoppings irão funcionar com aquele horário reduzido. Bancos, escolas, órgãos públicos, tudo estará fechado na próxima sexta-feira, feriado municipal, dia do padroeiro aqui de Londrina. Lá no Globoplay, você pode conferir, inclusive, aquele resumo do feriado de Corpus Christi, que vai ser a mesma programação para sexta-feira da semana que vem. Te convido agora a conferir um dos destaques do Bom Dia Sábado. Terá uma reportagem com diferentes pizzas. Uma delas com recheio de pudim. O pessoal contou que está na moda em algumas cidades. Tem também uma pizzaria investindo em pratos mais saudáveis, usando, por exemplo, suplemento proteico na massa e no recheio dessas pizzas. Esses sabores, esse cardápio é um dos assuntos do Bom Dia Sábado e começa às 6h50 da manhã. A seguir, festa junina de graça, bem no centro de Londrina. A Vanessa Navarro vai trazer as informações. E também a previsão do tempo para que você se programe para esse fim de semana. A imagem ao vivo é da zona oeste de Londrina. Agora, 12h50. Tem mais festas juninas sendo realizadas esses próximos dias aqui em Londrina e região. Uma delas bem no centro da cidade, na Concha Acústica, uma festa junina com várias outras atrações, diversos serviços por lá. Vanessa Navarro está mostrando já o início dos trabalhos e vai contar também a programação. Contigo aí. É isso, Alberto. A festa já começou para valer. Oficialmente, a abertura vai ser às 7h30 da noite, mas desde cedo já tem pessoal aqui com diversas atividades e agora, a hora do almoço, pessoas já aproveitando aqui as barraquinhas para comer algumas comidas típicas, fazer um lanchinho, alguns talvez até trocando o almoço por esses quitutes deliciosos, né, de festa junina. Tem bolo de cenoura, bolo de milho, maçã do amor, enfim. Todos aqueles quitutes que a gente gosta tanto de provar nessa época e também outras barracas oferecendo produtos como roupas, artesanato, tudo com essa pegada bem típica, bem de arraiá mesmo. Esse que é um arraiá tradicional aqui na cidade, só que ele não acontecia aqui. O arraiá da integração é realizado há mais de uma década nos bairros, agora veio aqui para o centro, inclusive dentro desse contexto, né, que a gente vem mostrando também aqui no Meio Dia Paraná, de se retomar o centro da cidade, as atividades, né, a vida do centro. E aqui não vai ter só essas atividades, né, típicas de festa junina, essas atrações típicas. Tem também muita conversa, espaço para discussões sobre empreendedorismo, sustentabilidade, economia criativa e até mesmo sobre essa revitalização do centro que vem sendo discutida junto com pesquisadores, órgãos públicos, sociedade civil organizada. Mas, claro, para o público em geral, acho que o que mais vale a gente reforçar aí é que vai ter bastante comida, vai ter animação. Hoje, ali pelas 7h30 da noite até as 10 horas, vai ter grupos musicais por aqui, vai ter country rock com a banda Alvin Brothers, hoje e amanhã, e em meio a isso também contação de histórias, atividades voltadas especificamente para idosos, para crianças, enfim, muita coisa rolando nessa festa que está num lugar histórico de Londrina, em frente à Secretaria de Cultura, pertinho da Concha Acústica, e a entrada é livre, o pessoal só vai pagar realmente para as barracas, e ainda dá para vir para cá e exercer a solidariedade, porque a gente vai estar com um ponto de arrecadação da campanha do agasalho aqui nesse arraiá junino da Concha Acústica. Aproveito para dizer, falando nisso, que a gente vai ter um ponto de arrecadação também lá na Higienópolis Aberta, que a gente já falou sobre esse evento neste Meio Dia Paraná, vai rolar no domingo lá na Higienópolis das 8 da manhã às 4 da tarde. Aqui as atividades estão rolando desde cedo, vão até às 10 da noite e amanhã já começam cedinho de novo, a partir das 8 da manhã e se estendem até a noite. Mais uma opção cultural, Alberto, para quem gosta de arraiar,
para quem quer trazer a família, curtir com os amigos nesse espaço tão bacana aqui da cidade. Tá ajudando, né, Vanessa? Esse sol bonito aí, dá gosto, né? Eu e você temos filhos. É o tipo de dia que o convite é realmente ir para a rua, aproveitar e curtir a nossa cidade. É isso, Alberto. Olha, eu já confesso que estou ficando até com calor. Aqui já tá um sol, já tá um dia mais para primavera do que para outono, viu? À noite dá uma esfriadinha, mas tudo isso faz parte até do charme também do arraiá junino, poder curtir um quentão, poder curtir uma bebida quente e, como você falou, aproveitar esses dias, né? Seja dia, seja noite, só o fato de não ter chuva já chama o pessoal para vir aqui e aproveitar, trazer a família. Tá aí, recado dado, valeu a nossa Vanessa Navarro, mostrando aí o centro de Londrina. Giovana Machado já está por aqui de volta. Ela que garantiu que hoje o tempo vai continuar firme, nada de chuva. E no fim de semana, Gi, essa virada no tempo vai trazer chuva, vai trazer frio? O que vem por aí? Alberto, para o fim de semana, nós não temos previsão de chuva, mas aqui para o norte do estado, viu? Nós já vamos começar a notar algumas mudanças no domingo, já eu detalho isso, e tem previsão de chuva lá para o sudoeste e centro-sul. Olha só, no sábado, por enquanto, nós seguimos com o tempo firme, esse é o panorama do nosso estado, tempo ensolarado em todas as regiões, não temos previsão de chuva. E como estaremos sob a condição do calor pré-frontal, que antecede a passagem da frente fria, as temperaturas sobem mais. A Vanessa estava falando que já estava com calor, né? Esse calor aumenta amanhã, as temperaturas vão subir mais do que hoje. Eu destaco principalmente a cidade de Bandeirantes, que amanhã pode chegar até aos 30 graus no período da tarde. Em Cornélio e Apucarana, a previsão é de até 27. Londrina e Jacarezinho, máxima de 28, um pouquinho mais quente. E em Rolândia, o oposto, a máxima é um pouquinho mais baixa do que da região, pode chegar até os 26 graus. Eu disse frente fria porque a partir de amanhã ela já começa a passar lá no sul do país. Atrás dela vem também uma massa de ar polar. Essa combinação traz primeiro chuva e depois frio. A chuva começa pelo sudoeste e centro-sul do Paraná. Em Francisco Beltrão, que você confere agora imagens, a previsão é de chuva já para este domingo. Agora 18 graus na cidade de Francisco Beltrão. No domingo, aqui no norte do estado, nós também teremos um pouco mais de nuvens no céu e o calor aumenta mais. Temos previsão de mínima de 15 graus no domingo, mais calor do que fez nesse restante de semana, e a máxima é de até 29 graus. Na segunda, nós já temos um indicativo de chuva, viu? Isso vale não só aqui para Londrina, mas também para todo o norte do estado. Nós temos esse modelo disponibilizado pelo CIMEPAR e, a princípio, essa chuva chega no período da tarde da segunda-feira, onde nós podemos observar que ela está passando aqui pela nossa região, tanto pela região noroeste, norte e parte do norte pioneiro. Em resumo, essa é a tendência aqui para a nossa região. Tempo firme no final de semana, com aumento de nuvens por aqui no domingo. A chuva avança na segunda-feira pela nossa região e com isso nós teremos pouca amplitude térmica. Não teremos friozão. A mínima lá na segunda-feira aqui para Londrina é de 17 graus, mas a máxima de apenas 23. O que causa aquela sensação de friozinho constante ao longo do dia. Mas nessa semana nós tivemos mínima de 13 graus, 12 graus aqui em Londrina, o que é um frio bem mais forte, né? Mas semana que vem, friozinho e chuva. Nós temos também imagens de Guaratuba, agora 23 graus por lá. Tem previsão de tempo firme nesse sábado, também no domingo, e a chuva chega também com previsão, assim como para a capital, na segunda-feira por lá. Então esse retrato aí para os próximos dias, para o pessoal ir se programando e aproveitando nos próximos dias. Gi, conferir agora o que é destaque no Jornal Hoje, desta sexta-feira. Olá, boa tarde, obrigado sempre aqui pela parceria. Cuide bem da sua saúde, que nós cuidamos de te manter sempre com muita informação de qualidade. Dia Nacional da Imunização é hoje. Especialistas fazem um apelo para que você mantenha em dia a sua carteira de vacinação. Infelizmente, a cobertura está abaixo da meta para a maioria dos imunizantes disponíveis nos postos de saúde. Desafio de liberar o caminho depois de um acidente gravíssimo. Um guindaste entrou em ação para retirar essa madrugada o caminhão-tanque lotado de combustíveis que tombou e pegou fogo ontem de manhã na Serra de Petrópolis, região serrana do Rio.
Meia pista do trecho na subida da serra continua interditada para avaliação dos danos e para limpeza. A gente fala também de toda a expectativa do comércio para o Dia dos Namorados. Segunda-feira está chegando e a previsão é que a data movimente 23 bilhões de reais. Tem ainda uma reportagem muito bacana sobre um programa desenvolvido no Paraná que treina cães para adoção. O objetivo é reduzir o número de cães devolvidos aos abrigos por não se adaptarem aos novos lares. E a temporada de festas juninas agita a economia, especialmente em cidades do Nordeste. Você vai conhecer a fábrica de sapatos, que acelera o passo para atender mais de 50 grupos de quadrilhas. Tem muito mais no Jornal Hoje. Um abraço, obrigado e até já. Aproveitando a deixa aí de eventos, o pessoal do Distrito de Maravilha está pedindo para divulgar que nesse fim de semana tem a Festa Rural de Maravilha, com shows, com música, com alimentação por lá. E temos também dança nesse fim de semana? Tem sim, Alberto. O Balé de Londrina comemora neste ano 3 décadas de história. E para abrir essas celebrações, neste sábado tem apresentação aqui na cidade. Os bailarinos vão apresentar o espetáculo Bora, no Teatro Ouro Verde. Essa é a primeira apresentação do Balé de Londrina aqui neste ano, aqui na cidade. O espetáculo começa às 8 da noite. Os ingressos custam R$20 e podem ser comprados com antecedência pela internet. O caminho para isso está disponível no nosso site, o G1 Paraná. O balé completa 30 anos somente em dezembro, mas até lá serão várias apresentações para marcar essa data tão importante para a companhia e também para a nossa cidade, já que o Balé de Londrina presenciou e fez parte de momentos históricos aqui, né, Alberto? A Gi, que já atuou muito na dança, né? A Gi conhece de perto essa história. Conheço, Alberto. Fiz parte do elenco do Balé de Londrina, viu? Mas já pendurei minhas sapatilhas há 8 anos. Tá certo. É isso, nosso Meio Dia Paraná vai ficando por aqui. Amanhã tem a edição estadual. A Vanessa Navarro vai participar do Meio Dia e do Boa Noite com as informações da previsão do tempo. Para rever as reportagens, Gi, é só acessar o nosso Globoplay. Para você, está todo mundo acompanhando aqui o Meio Dia Paraná. Um ótimo fim de semana. Até mais, a gente se vê. Tchau, tchau. Dia Paraná. Oferecimento: Viscard faz muito mais por você. Saxtrack, proteção completa para o seu veículo. E Unimed Londrina,